Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco, amém? É um prazer estarmos aqui reunidos nessa noite. É um prazer a gente poder sentir a manifestação de Deus, poder sentir o quanto de verdade e de fato somos amados. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você tem noção de quanto Deus te ama? Amém? Eu tenho certeza que se você aqui entrou com alguma dúvida do quanto você é especial diante de Deus, essa palavra vai vir mostrar para você que não há avalanche maior do que aquilo que Deus está querendo realizar sobre a tua vida. Você crê, igreja? Eu tenho a convicção que o Senhor ele tem algo extraordinário para ministrar na nossa vida. E o tema dessa noite é: eu não nasci para fugir. Amém, igreja? Você é essa pessoa que não nasceu para fugir. Quero que você abra sua Bíblia nesse instante no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Amém? Tem na sua Bíblia. Quem está com o celular está mais rápido, né? Quem está com o celular... O que vocês já estão se agarrando aí? Só para mim não chamar aqui em cima, né? A pastora gosta de fazer uns teatros, gente. Então a pastora convida todo mundo para vir para cima, né? Aí no meu dia todo mundo fica assim, ó. Aí quando fica assim que eu chamo. Ó. Amém, igreja? Olha o que diz a palavra de Deus. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor, ela veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigiu então para Tarsis. Desceu para uma cidade chamada Jope, aonde encontrou um grande navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Igreja, olha só. Eu creio que eu e você muitas vezes somos conhecidos diante de Deus como fujão, né? Eu costumo falar que eu sou conhecido como Jeremias, profeta chorão. Pensa numa mulher que chora, que tudo está chorando. Não pode ver uma coisa acontecendo, está chorando. Essa sou eu, né? Mas muitas vezes da nossa vida, nós nos encontramos fugindo de uma história, fugindo de uma marca dolorosa que foi causada em nós, fugindo, sabe, do nosso passado, fugindo da nossa história, fugindo, sabe, de tantas coisas que afligem o nosso coração. Por que muitas vezes nós queremos fugir e não queremos enfrentar? Você já parou e se perguntou por que tem vezes que acontecem algumas situações, ou no meio da nossa família, ou no nosso trabalho, ou no nosso relacionamento, que você fala assim: se hoje, eu acredito que os casados já devem ter pensado essa. Ai, fosse bom se eu estivesse ainda namorando, cada um quando briga vai para sua casa, né? É mais fácil para se resolver. A gente consegue fugir mais rápido do problema quando nós não estamos encarando ele todos os dias de frente. Só que se fosse só o fato de enxergarmos uma situação, mas vai muito além disso. Porque o nosso coração nos engana o tempo todo, nos mostrando que aquela situação é necessário fugir. Quantas vezes quando éramos criança, não só como criança, né? Quebra alguma coisa até hoje. Alguma coisa que sua mãe tanto amava. Alguma coisa que seu pai falava: não toca nisso.
Você já viu uma criança quando quebra algo? O que ela faz? Vou contar por experiência da minha casa. Meu filho, quando quebra algo, ele não me mostra rápido. Ele esconde, guarda, de preferência no fundo da caixa dos brinquedos dele. Eu fico, Felipe, onde está tal coisa, filho? Ai, mãe, não sei, tem tanto brinquedo, né? Aí eu vou dar uma caçada já no fundo da caixa, porque a gente sabe aonde se encontra aquilo que foi quebrado. Mãe sabe. Aí eu vou ver, tá lá bem no fundinho, escondidinho. Mas quebrado. E ele ainda fugindo de assumir o erro porque quebrou. Esses dias ele chegou da igreja com uma garrafinha dele de água. Ele guardou, a vontade que dá, às vezes é de ficar brava, né? Mas ele guardou a garrafinha de água, junto com o caderno dele, material de escola. E eu não vi naquela noite. Quando chegou no outro dia de manhã, eu separo todo o material dele para fazer a tarefa. Eu vi o caderno dele ensopado de água. Eu, Felipe, você deixou essa garrafa aqui em cima? O Felipe, não, mãe, não fui eu, mãe, deixei só a blusa de frio, não vi que a garrafa estava no meio da blusa. Porque a gente tem a tendência de querer fugir de uma situação quando ela para nós não está bem resolvida. A gente tem a mania de fugir de uma situação quando ela para nós se encontra difícil, de dar uma resposta, de dar um motivo, de dar um porquê que ela está acontecendo dessa forma. Jonas não queria ir para Nínive. Você pode dizer comigo, Jonas não queria ir para Nínive. Qual área que o teu pai tem colocado um desejo ardente em teu coração, que você tem falado assim, Senhor, me pede tudo, mas não me pede isso. Senhor, manda eu ser isso, mas não manda eu ser aquilo. É mais ou menos assim, né? O Senhor nos convida para muitas áreas da vida nossa, a gente encarar ela de frente. E a gente fica assim, Senhor, mas isso é muito difícil para mim. Às vezes Deus está te levantando nessa noite e dizendo para você que Ele pode escrever uma nova história, independente do que foi o teu passado. Mas às vezes dentro de você está assim, Senhor, está tão difícil para mim acreditar que a minha vida pode ser diferente por todas as marcas que eu carrego. Pode ser difícil para você, mas você tem um Deus que para Ele nada é difícil de se realizar e se cumprir em nós. Há muitas coisas, igreja, em que o Senhor, sabe, fica espremendo a gente. Eu te chamei para ser alguém. Eu te chamei para ser um filho. E se tem uma coisa que Deus nos convidou, é para sermos filho dele. Só que muitas vezes nós temos uma imagem depreciativa dos nossos pais maternos, de casa. E às vezes achamos que é tão difícil ver Ele como nosso Pai. E aí você não consegue nem enxergar que você é filho de Deus. Aí você começa a colocar todas as impossibilidades em cima. Ah, mas porque um dia eu fui preso, mas porque um dia eu fumei, mas porque um dia eu usei droga, mas porque um dia minha vida foi assim, porque já proferiram tantas palavras contra mim.
Mas eu quero dizer para você que quem tem o poder de determinar como será a tua história é aquele que te fez. É aquele, sabe, que tem todos os seus dias conhecido. Como diz a palavra lá no Salmo 139. Eu conheço tudo sobre você. Então, Jonas começa uma perseguição contra aquilo que ele tinha dentro dele. Jonas começa uma perseguição contra o chamado dele. Quantas vezes nós somos impelidos, comprimidos, com tantas brigas, com tantas dúvidas, inseguranças, medo dentro de nós, que nos convida a pensar isso. Será que este lugar é o lugar que foi feito para mim? Será que este lugar que eu estou é o lugar que Deus me convidou para estar realmente? Será que eu tenho mais uma chance, uma oportunidade de se levantar uma nova criatura? Quando o Espírito Santo de Deus, Ele ministra sobre nós dizendo assim: pode o homem sequer nascer de novo? Aos olhos humanos jamais. Mas aos olhos de Deus, Ele fala: você pode se tornar uma nova criatura, sim. Mas Jonas, ele começa a entrar em lugar que não era para ele. Ele vê aquele navio, ele fala: é aqui mesmo que eu vou me colocar. Tem algumas situações da nossa vida que nós começamos a fugir. E qualquer porta que a gente encontra aberta, a gente acha que é pra gente, né? Quando você não sabe quem você é, qualquer porta que abre, você aceita. Quando a gente não sabe qual é a nossa verdadeira identidade, tudo que nos oferece tá bom, não, eu não vou reclamar. Tem pessoa porque não sabe falar não mesmo para nada, mas tem pessoa porque aceita qualquer coisa que vem para ela. E Jonas falou assim: esse navio está indo para onde? Está indo para Tarsis? Então eu vou para esse lado aí, então. Eu não vou para Nínive, não. Às vezes o Senhor está falando assim ao teu coração: filho, eu estou te chamando para você estreitar a tua vida íntima comigo. Sabe quando você fica uma semana, um mês, mas estou com uma insônia. Gente, eu duvido que seja uma insônia. Porque isso já aconteceu comigo. Ou não é Deus te convidando para orar nessa madrugada, ou é Deus te chamando. Você já acordou, parece que uma semana, no mesmo horário? Gente, eu era péssima. Hoje não, glória a Deus que eu mudei muito. Mas eu era péssima de acordar de madrugada. E eu falava para Deus: Deus, eu quero ter essa experiência de madrugada. Porque a Bíblia fala, né? Que Deus ama aqueles que o buscam de madrugada. E eu falei assim: meu Deus, a fila é menor, né? Todo mundo fala que a fila de madrugada é menor. Falo: Senhor, estou precisando entrar nessa daí. Só que a tua carne, ela está assim: não vai para Nínive, vai para Tarsis. Sabe quando a gente começa a conhecer um pouco mais da presença de Deus, a conhecer um pouco mais dessa vida que você pode ter, dessa liberdade, porque às vezes você, distante de Deus, achava que tinha uma liberdade, mas que liberdade é essa? Que te dá uma coisa e te cobra outra lá na frente muito grande. Que liberdade é essa? Mas Deus, Ele vai nos convidando. Às vezes você vê uma porta de trabalho e você vê o que Deus está mandando você ir. Senhor, mas nesse lado aqui, ó, é pouco. Mas nesse lado aqui, ó, tá mais facilidade. Para onde eu vou? Eu vou para Nínive ou eu vou para Tarsis? Muitas vezes nós estamos querendo encurtar caminhos. Nós estamos querendo encurtar nossas escolhas. Fugimos porque não queremos, sabe, muitas vezes ter que encarar a realidade. Não é mais fácil muitas vezes você olhar para a pessoa e falar assim: me perdoa, eu errei.
Mas aquilo que há dentro de nós, o desejo de sempre de fugir daquilo que a gente foi convocado para fazer aqui nessa terra, continua nessa guerra. Então sempre a gente tem aquele desejo, não, eu não vou fazer isso não. Às vezes, quantas vezes você adiou de aceitar Cristo na sua vida, com medo do que vai ser. Às vezes eu converso com pessoas e falo para ela, olha, batismo simboliza arrependimento de pecados. É quando eu me arrepender, a pessoa já fica assim, não, porque se eu me batizar, eu preciso conhecer toda a Bíblia. Não, irmãos. Você via no meio do caminho que os apóstolos, os discípulos, eles iam falando assim, olha, se arrependa, porque é chegado o tempo do Senhor. E aquele homem parava e falava assim, o que me impede então de eu ser batizado? Nada te impede, desde que você saiba para onde você quer ir. E Jonas, ele estava fugindo. Ele estava remando contra o propósito. Remando contra a vontade de Deus. Remando contra tudo aquilo que o Senhor já havia preparado para ele. Quem já foi no mar e começou a remar? Uma jangada, não sei como é que chama aqueles negócios aqui. É difícil, não é, voltar contra a maré? A gente sempre ouve, né? Como é difícil essa volta, como é difícil retornar. Então muitas vezes vai exigir da gente começar a enxergar que a minha história não é para outro viver, mas ela foi feita para mim viver ela. Às vezes você já pode ter pensado assim, eu queria ter nascido em outra família. Eu queria ter nascido em outro lugar. Não, mas você nasceu nessa família. Aconteceu estes problemas que aconteceu. Mas Deus não está te deixando sozinho, nem sequer por um momento. E o engraçado é que então Jonas, quando ele entrou naquele navio, o engraçado é que às vezes a gente entra em umas ciladas que não é para a gente entrar. E que a gente no meio do caminho se dá conta que aquele lugar não é para a gente, né? Você já entrou em amizades que elas não eram para você. E na hora que você falou assim, poxa, mas eu não gosto de fazer isso que eles estão fazendo. Mas eu não gosto de ser como eles são. Eu não gosto de agir como eles estão agindo. Mas você entrou. E às vezes se torna difícil para a gente falar assim, não, eu não quero viver isso. E muitas vezes a gente não tem coragem de falar para a pessoa que ela está errada. Porque é amigo. Porque se tornou próximo. E Jonas então, quando começou aquela navegação, e Jonas foi indo então caminhando para Tarsis, a Bíblia fala que houve o quê? Uma grande tempestade contra aquele navio. Oh meu Deus. Deus vai fazer de tudo para não perder o teu coração. Deus vai fazer de tudo para não perder você de vista. Deus vai fazer de tudo para, sabe, te incomodar e mostrar de verdade qual é o teu lugar. E aí a Bíblia começa a narrar que os marinheiros começaram, sabe, a tramar entre si. Vamos lançar a sorte. Vamos descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sobre eles a sorte. E então caiu sobre Jonas. Caiu sobre Jonas. Mas eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso, pastora. Eu não estou entendendo, sabe? Às vezes você passa uma briga no teu relacionamento, uma briga, sabe? Com os teus filhos, uma briga. E você não está entendendo. Mas é porque lá na frente, Deus quer te usar. Na onde você foi mais envergonhado. Para que você sare outras pessoas com a mesma situação de vida. Você já parou e pensou nisso? Aí lançaram sobre Jonas. E perguntaram para ele. Por isso lhe perguntaram. Digam-nos.
Quem que é o responsável por essa calamidade? Diga-me quem é o responsável, sabe? Tem muitas vezes. Eu sou mãe também de primeira viagem e confesso para vocês que até hoje eu olho para algumas coisas que eu agi com meu filho, poxa, eu errei nisso. Eu sou péssima na minha alimentação. Tenho tentado controlar ela um pouco. E eu criei o meu filho da mesma forma, gostando e amando comer o bendito do pão. E aí meu marido em casa, quando ele mudou radicalmente a comida, e tira óleo, e tira isso, e tira tempero, e tira não sei o quê. Falei, meu Deus, estamos fritos agora. Porque você mudar algo que você estava caminhando errado é muito difícil. E aí meu filho estava acostumado, mãe, mas você me dava pão na janta, mas hoje eu não estou dando pão para ele na janta. Hoje estou fazendo ele comer o arroz, ele comer o feijão que ele não comia, ele comer a beterraba que ele não comia, ele comer a verdura que ele não comia. E aquela guerra. Mas por que está enfrentando essa calamidade, pastora, com o Felipe? Porque eu assumo que errei na educação alimentar do meu filho. É sério, gente, isso. Vai ter filho ainda, então dê de tudo desde pequenininho, não faça como eu. Que tinha medo e pior de tudo, além de ter medo, não gostava, também falou assim, eu não gosto, meu filho também não vai gostar. Então mude, porque tem situações de calamidades que estamos enfrentando, que a gente começa a se perguntar o porquê. Mas quando nós abrimos de verdade o nosso coração e caímos em si nas nossas escolhas, nós vemos que muitas vezes são porque nossas escolhas, nossas consequências de palavras, de atitude, de jeito de conduzir a nossa história, a nossa vida. Então precisamos ser realistas conosco mesmo. Então a pergunta foi, da onde vem essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence, Jonas? Aí Jonas começa a se lembrar. Você já viu quando você poderia ter chegado mais cedo para sua casa? Mas o meu amigo me ligou no meio do caminho. E ele falou assim, não, vem só se encontrar aqui com a gente. Nesse bar aqui, olha, eu não vou fazer nada. Aí ele vai. Aí o amigo fica assim, né? Não, mas só um pouquinho não vai te causar nada. Só um pouquinho não vai dar problema nenhum para você. Aí na hora que você vai ver, você tomou 1, tomou 2. Aí chegou super tarde na sua casa. Aí a sua mulher já está de cabelo em pé, bravo com você a ponto de você nem dormir dentro da sua casa. Mas tudo por quê? Porque muitas vezes esquecemos de quem somos nós. Quem somos nós no meio da tribulação? Quem somos nós no meio da tempestade? Quem somos nós quando estamos, ali cheio de problema, cheio de aflição, cheio de angústia? Quem você é quando os pensamentos começam a vir na tua mente, dizendo que você não é capaz? Quem é você quando as dúvidas aparecem a respeito das pessoas que estão ao seu redor? Como você começa a agir? E o engraçado é que Deus é tão maravilhoso, que naquele momento quando faz essa pergunta para Jonas, ele começa a encarar a realidade dele. Eu acredito que Jonas começa a lembrar um pouco mais da história dele. Ele começa a olhar e falar, não era para mim estar aqui. Não era para mim fazer parte disso daqui. Isso foi um erro, não era para mim estar neste lugar agora. Sabe quando às vezes você vai a algum lugar e você fala assim, poxa, não era para mim estar aqui neste momento, era para mim estar lá naquele lugar, mas eu vim para cá. E aí onde ele dá essa resposta para aqueles homens. Eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor,
O Deus do céu que fez o mar e a terra. Ai, eu sou um adorador. Eu tinha esquecido que eu era um filho de Deus. Sabe, eu tinha me esquecido que Ele me ama tanto. E Ele me convidou para mim ir falar para todos aqueles que ainda não conhecem do amor dEle. Sabe, Ele me deu um propósito. Ele me deu uma nova capa. Ele colocou uma aliança em mim. Ele deu um sapato para mim calçar. Ele me deu uma nova história. Mas olha o que eu fiz da oportunidade que Ele me deu. Isso é por causa de mim. Então me lance. Gente, o mais bonito de tudo. A Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus, Ele tem dado chance para nós. Deus tem dado oportunidade para nós. Deus tem nos convidado e tem falado para nós: olha, ainda dá tempo, ainda eu tenho uma promessa para a tua vida. Eu não convidei você para fugir, ainda eu tenho algo para realizar na tua vida. Sabe por que Deus ainda não deixou você tirar a tua vida? Sabe por que Deus ainda não te deixou afundado naquela cama em depressão? Porque ainda Ele tem algo contigo, meu irmão. Ele tem uma promessa, Ele tem uma palavra. Ele quer fazer da tua vida, meu irmão, um canal onde vai ser usado e levar para outras pessoas, seja a tua casa, sua família, seus amigos. Deus tem um propósito para que você não fuja. E Ele começa a lembrar. Sabe, eu não sei se você é como eu, mas muitas vezes nós caímos. Nós caímos em detalhes tão pequenos. Nós caímos às vezes na nossa falta de compromisso com Deus, na nossa falta de devocional, na nossa falta, sabe, de falar assim: não, hoje eu vou me levantar e eu vou orar, hoje eu vou retirar um momento porque eu preciso buscar. E eu creio que aquele filme começou a passar na cabeça dele. Ele falou: poxa, eu sou filho de um Deus vivo. Igreja, teu Deus não está morto. Sabe por que a tua história ela não vai se acabar no primeiro problema que você encontrar? Porque o teu Deus te dá chance e oportunidade. Porque o teu Deus continua dizendo: olha, eu vou fazer algo na tua vida. Aí, como a gente já conhece essa história, a Bíblia fala que Jonas, ele fala assim: olha, então lança eu, porque o culpado disso tudo sou eu. Lança eu. E a Bíblia fala então que aqueles homens com muito temor lançaram Jonas naquele mar. Você pode estar aí dentro do seu pensamento: há muito tempo eu estou sozinho nessa, pastora. Há muito tempo eu tenho caminhado sem sentir essa presença. Há muito tempo estou achando que o cuidado de Deus já não estava sobre a minha vida. E foi então, como a gente sabe, que ele foi engolido por um grande peixe. E a Bíblia narra que quando ele estava dentro daquele lugar, Jonas fez uma oração, aonde diz assim: em meu desespero eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro e Ele ouviu o meu clamor. Então eu quero dizer para você, igreja, que não importa qual for a situação que está te abatendo e fazendo com que você fuja do propósito, não importa qual é a aflição que está lá na tua casa, que tem acontecido, sabe, e que você está com medo de enfrentar, Deus está pedindo para que você se lembre: Ele não te chamou para perder, mas Ele te chamou para fazer um vencedor. Ele não te chamou, meu irmão, para você se esconder, mas Ele te chamou para te dar livramento e mostrar que Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Igreja, Ele continua realizando. Mas quando ele estava ali numa calamidade: ai, agora eu vou morrer. É meio que, quando a gente olha para essa história, eu falo assim: meu Deus, não é possível que isso aconteceu com um homem. Tá, mas aconteceu. E a Bíblia fala que depois daquela oração sincera, Deus não rejeita um coração contrito. Você pode ter fugido muitas vezes
da vontade de Deus e de tudo aquilo que Ele quer realizar na tua vida. Mas se você chegar diante dEle hoje, dizer para Ele: Senhor, eu clamo a Ti, das profundezas eu clamo a Ti. Eu fui expulso da Tua presença, mas contudo eu olharei de novo para o Teu santo templo. Amém, igreja? Se coloque em pé neste momento. Eu já quero estar encerrando essa ministração. Igreja, chega nessa noite diante de Deus e fala para Ele. Fala para Ele: há muito tempo, Senhor, eu tenho fugido, mas eu quero voltar para esse propósito. Eu quero voltar, sabe, para essa condição. Eu sou Teu filho, Senhor. Eu quero voltar para aquilo que o Senhor tem, essa história de comunhão, de intimidade, de aliança. Ah, Senhor, eu quero voltar para a Tua verdade. Ah, igreja, não importa se você estiver num dia desesperado, clamando: pastora, mas eu estava tão bêbado aquele dia, eu estava tão angustiado aquele dia, eu estava com tanta dúvida do que Deus sentia ao meu respeito, eu estava tão envergonhado. Quantas vezes eu fiz oração envergonhado diante do Senhor? Mas em tudo, sabendo que Ele continua sendo o único caminho a ser seguido. Então a Bíblia fala que quando Ele foi devolvido para a terra, o Senhor falou com Ele. E Ele falou: Senhor, então eu vou para Nínive. Senhor, então eu vou para o meu destino. Senhor, então eu vou para minha casa. Eu quero falar algo para você. Deus está te chamando para você ter um encontro de verdade com você mesmo. Há muito tempo você não tem se reconhecido. Há muito tempo você tem falado assim: essa não é a Thaís, essa não é a Aline, essa não é o João, esse não é o Marcos. Então olhe para o Senhor, que Ele tem direção. Ele é a bússola certa, igreja. Ele é a razão do nosso viver. Sabe, Ele é tudo que nós precisamos. Feche teus olhos, começa a falar com Ele. Fala para Ele: ah, Senhor, não sei se o louvor conhece essa, mas tem um louvor que diz assim. Se você conhece, com os teus olhos fechados, começa a falar com o Senhor e declarar. Diga a Ele: não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Diga a Ele: Espírito Santo, trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a Ti. Diga a Ele: como 24 ancião, como os 24 anciãos, e a entrada em Jerusalém, como a casa, como a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Teus pés. Diga a Ele: eu não tenho, Senhor, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Diga a Ele: não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus,
Eu creio que essa noite, meu Pai, o Senhor tem nos livrado de direções erradas. O Senhor tem nos livrado, meu Pai, de se colocar, meu Pai, em ciladas, em armadilhas, meu Pai. Mas que em nome de Jesus hoje, Espírito Santo, que o Senhor volta o nosso coração para Ti, Senhor. Volta a nossa mente, meu Pai, direcionada ao Teu amor. Volte, meu Pai, aquilo, Senhor, que nós somos, meu Pai, para continuarmos a sermos os Teus filhos, Senhor. Ai, Espírito Santo, levanta aquele que se encontra caído e perdido. Levanta aquele, meu Pai, que muitas vezes tem achado que para ele não há espaço mais, não há lugar mais. Espírito Santo, afasta tudo aquilo que nos impede de enxergar a Tua vontade. Ah, Espírito de Deus, que essa noite nós possamos declarar: eu não fugirei, mas eu declararei quem eu sou nele. Ah, eu sou filho. Ah, eu sou amado. Você pode dizer isso. Ah, eu sou alguém achado pelo Senhor. Ah, eu sou alguém que Ele escolheu. Diga a Ele bem forte: eu sei, ó Deus, o meu valor. Ah, Pai, eu vou correr para os Teus braços. Meu Senhor, eu te amo. Diga a Ele: eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Oh, não existe outro bem. Não existe outro bem lugar melhor a se estar do que estar na vontade dEle. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Eu te amo. Ai, Espírito Santo de Deus, eu te quero. nós te agradecemos, Espírito Santo, eu te adoro, pelo Teu infinito amor sobre nós, meu Pai, meu Senhor, pela chance e oportunidade a qual o Senhor nos entrega, meu Pai, nessa noite. Que cada um que está aqui, meu Pai, seja amparado, segurado em Suas mãos e declarando: eu sei aonde eu devo ir, pois eu não nasci para fugir, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus possa ter te abençoado essa noite, igreja. Que você lembre que o lugar que você deve estar é no colo do Pai, é nos braços do Senhor. Não existe outro lugar melhor para se estar, meu irmão, do que estar no propósito dEle. Que você possa ser guiado e direcionado todos os dias da sua vida. Ah, pastora, mas e se meu olhar se desviar? E se minha mente cair? Ah, meu irmão, Ele continua sendo Deus e te dando a oportunidade. Luta, meu irmão. Jonas teve que lutar contra aquilo que estava no coração dele, mas ele lembrou de quem ele é. Lembre sempre a quem você pertence. Amém, igreja? Glória a Deus. Só vou passar alguns recadinhos. Domingo nós temos o nosso culto de celebração. Depois a gente vai estar anunciando nas nossas redes sociais. Vai ter uma nova série. Não vou falar ainda porque eu não acabei. O pastor chegou em cima da hora em casa hoje. Eu não perguntei para ele o nome da série. Mas vai começar uma série abençoadíssima. Se for a que ele falou para mim mesmo, vai ser muito legal. Uma série sobre a gente entender um pouco mais da vinda de Cristo sobre a nossa vida. Amém, igreja? Domingo também vai estar vendendo cafta por R$5, tá? A gente está avisando o pessoal, os irmãos. Quem puder estar nos ajudando, no final a gente está fazendo sempre uma barraquinha vendendo cafta. Então, traga aí o seu dinheiro. Abençoe aí, além de você sair satisfeito. Nosso churrasqueiro aqui abençoado, né, Eliton? Que Deus abençoe sua vida. Amém? Igreja, então não perca por nada domingo. Domingo, sabe, deu o horário, eu preciso parar tudo para poder estar na presença dele, porque eu não posso fugir do caminho. Amém? Lembra-se disso. Eu não posso fugir. O meu lugar é na casa do Pai. Vem para cá domingo, vem celebrar, vem, sabe, prestar a Ele a honra, a glória, a Ele todo louvor que é devido no nome de Jesus. Amém? Quantos foram abençoados essa noite? Digam amém bem forte. Aleluias, eu fico feliz que você foi abençoado. Que Deus continue a ministrar na tua vida o teu querer e a vontade dEle, em o nome de Jesus. Receba agora a bênção da Trindade. Faça assim com a sua mão.
Que a graça do Deus Pai, que o amor do Deus Filho e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter aí esse final de semana abençoadíssimo e venha apresentar o teu primeiro dia na presença do Senhor neste domingo, em o nome de Jesus. Vá na paz, que Deus abençoe a sua vida.